Senhora Fang, seu corpo é tão flexível, consegue fazer isso? Eu estava encostado na cadeira do escritório, com as pernas sobre a mesa, olhando maliciosamente para a mulher à minha frente. Era minha ex, Shen Roshui. Vestida com roupas profissionais, seus olhos estavam cheios de súplica. Nós nos amamos por 8 anos. Estávamos a um passo do casamento, mas para juntar os 500 mil de dote que os pais dela queriam. Meus pais idosos venderam secretamente a única casa de repouso. Naquela noite, eu mastiguei um pão duro e enterrei pessoalmente 8 anos de sentimentos. Esse casamento não vai acontecer. 3 anos depois, nos reencontramos. No meu escritório, ela mordia os lábios. Segurando uma caneta, a ponta deixou várias manchas de tinta no papel. Era um contrato de assinatura individual da empresa MCN. Para ser gentil, era chamado de streamer de talento. Para ser duro, os termos escritos em preto e branco exigiam a cooperação com os arranjos da empresa, incluindo, mas não se limitando a meias pretas, saias curtas e roupas reveladoras. Esta era obviamente um contrato de escravidão, e também uma maneira de eu humilhá-la de propósito. Senhor Fang. A voz dela estava um pouco rouca, sem levantar a cabeça. Assinar ou não? Se não assinar, coloque a caneta para baixo, vire à direita na saída e tenha uma boa caminhada. Eu estava encostado na cadeira do escritório, com os pés na mesa e brincando com um isqueiro na mão. Na verdade, eu estava em pânico por dentro. Estava apostando que ela não assinaria. A senhorita Shen daquele ano era tão orgulhosa. Deixá-la usar um vestido decotado era suficiente para deixá-la irritada comigo por 3 dias. Mesmo que ela esteja em má situação agora, aquele espírito em seus ossos ainda deve estar lá, certo? Eu assino. No momento em que essas 2 palavras saíram, o isqueiro na minha mão se fechou completamente. Shen Roshui não olhou para mim. A ponta da caneta riscou a superfície do papel, emitindo um som áspero e estridente. O nome foi assinado torto e distorcido. Shen Roshui colocou a caneta para baixo e empurrou o contrato para mim. No momento em que ela levantou a cabeça, vi grandes lágrimas caindo pelo seu rosto, caindo sobre o nome recém-assinado, borrando uma mancha de tinta, mas ela ainda estava sorrindo. Aquele tipo de sorriso pior do que choro. Obrigada, Sr. Fang, por me dar um emprego. Saí de casa com pressa. Sem um tostão. Este salário é muito importante para mim. Meu coração parecia ter sido atingido por uma marreta, uma dor lancinante. Até a respiração estava dolorida. Peguei o contrato e o joguei no lixo sem nem olhar. Saia. Minha voz estava tão fria quanto acabar de engolir um cubo de gelo. Ela também não disse muito. Aquela figura nas costas era fina como um pedaço de papel. A postura ereta anterior havia sumido. Seus ombros estavam caídos. No momento em que a porta se fechou, eu dei um soco na mesa. Ai, que dor! Por que voltar? Por que voltar? Jogar seu rosto no chão para eu pisar? Você é a Shen Roshui que comia comigo em barracas de rua. Eu não consegui dormir naquela noite. Continuei folheando aquele celular antigo que eu não conseguia me desfazer. O álbum estava cheio de fotos de anos atrás. Naquela época, eu era pobre, pobre como um rato. Além do amor, eu não tinha nada. Na foto, ela segurava uma salsicha assada e um espetinho de frutas cristalizadas, sorrindo tanto que seus olhos se curvaram como luas crescentes. Era realmente doce. Naquela época, eu jurei que daria a ela a melhor vida. Que aquelas mãos que tocavam piano nunca tocassem na água da primavera. E então, eu só precisava daqueles 500 mil. Estava tão perto. Meus pais venderam a única casa de repouso. Joguei o celular de lado e fechei os olhos. A cena de encontrá-la na rua alguns dias atrás. Alguns dias atrás, eu estava andando na rua com minha irmã, Fanglu. Aquela garota morta da Fanglu insistiu em agarrar meu braço, dizendo que queria experimentar a sensação de ser uma rica. No fim, na esquina, esbarramos em Shen Roshui. 3 anos sem vê-la, ela tinha emagrecido. No momento em que ela me viu, havia realmente eu em seus olhos. Aquele tipo de surpresa não podia ser fingido. E no segundo seguinte, ela viu Fanglu agarrada a mim. Aquela luz se apagou instantaneamente. Sr. Fang, você está bem? Ela me perguntou. Naquele momento, meu cérebro deu um branco. Aquele tipo de prazer vingativo assumiu o controle. Abracei Fanglu com força e sorri de forma particularmente barata. Muito bem. Apresento a vocês, esta é minha namorada.
Fang Lu ficou completamente atordoada na hora. Assim que ela abriu a boca, belisquei sua cintura com força. O rosto de Shen Roshui estava pálido como o de um morto. Ela perguntou tremendo. Então você se arrepende? Naquele ano, estávamos tão perto de nos casar. Olhei nos olhos dela e disse, palavra por palavra, já esqueci. Já esqueceu? Bobagem! Se tivesse esquecido, eu estaria passando por esse inferno agora? Na manhã seguinte, cheguei à empresa com olheiras. Assim que entrei, vi um grupo de pessoas reunidas na recepção, e no meio estava Shen Roshui. Ela trocou de roupa, não era aquela de ontem. Era um vestido curto branco requintado, um design acinturado, que a fazia parecer ter uma cintura finíssima. Não sei onde ela desenterrou isso, embora o modelo seja um pouco antigo, mas vestindo nela. Fica lindo. Ela estava ali parada, segurando um formulário de admissão na mão. Parecia um coelhinho branco assustado, de cabeça baixa, sendo observada por todos, especialmente o novo operador masculino, Lan Yang. Aquele safado quase grudou os olhos nas pernas de Shen Roshui. Chefe Fang, que visão! Zhang Yang babava enquanto murmurava para a pessoa ao lado. Essas pernas, não precisam de filtro para bombar. Se mostrar um pouquinho, aqueles caras vão enlouquecer. É mesmo. Essa silhueta, TSK. Senti uma fúria, subindo diretamente da sola dos meus pés até o topo da minha cabeça. Está olhando que, seu? Fui até lá a passos largos. A caneta que estava na minha mão estalou e foi quebrada por mim. Vocês não têm nada para fazer, não é? Gritei, e toda a área de trabalho ficou silenciosa instantaneamente, dava para ouvir até um alfinete caindo no chão. Zhang Yang estremeceu de medo. Quase deixou o celular cair. Chefe Fang, eu, com a cara fechada, fui impacientemente até ela. O que você estava dizendo agora? Repita. Zhang Yang estava confuso, pensando que eu ia elogiá-la por ter bom gosto. Ah, eu disse, chefe Fang, você tem bom gosto. Essa novata. Bom gosto? Dei uma risada fria e apontei para o nariz dele. Acho que você está cego. Já terminou o trabalho? O relatório de dados de ontem. Onde está? A meta de desempenho deste mês foi cumprida? Não precisa do desempenho. Pode vazar. Não fique olhando para lugares que não deve. Zhang Yang foi repreendido por mim até a alma. Seu rosto ficou roxo como um fígado de porco. Ele não ousou soltar um pum e voltou para sua estação de trabalho com o rabo entre as pernas. Quando os outros viram que a situação não era boa, se dispersaram instantaneamente como pássaros assustados, deixando apenas Shen Roshui parada ali. Ela estava de cabeça baixa, segurando firmemente a barra da saia, com os nós dos dedos brancos. Entre comigo. Segurei o pulso dela com força. O pulso era assustadoramente fino. Só tinha ossos. Senti outro aperto no coração, mas não afrouxei a força na minha mão. Arrastei-a diretamente para o escritório. Com um estrondo, a porta foi fechada com um chute meu. Soltei a mão dela, fui até a mesa a passos largos e abri a gaveta. Peguei o contrato assinado. Rasguei. Em poucos segundos, fiz o contrato em pedaços. Os pedaços de papel caíram sobre ela como flocos de neve. Se não quer trabalhar, vaza. Não preciso de vasos de flores que só sabem seduzir. Veja só. Como você está agora? Por dinheiro, você não tem vergonha na cara. Que divertido. Meu peito subia e descia violentamente. Na verdade, eu não queria repreendê-la. Estava com raiva de mim mesmo. Com raiva de mim por ter usado essa coisa para testá-la. Com raiva dela por ter concordado. Shen Roshui não se esquivou. Os pedaços de papel caíram em seu cabelo e ombros. Ela lentamente se agachou. Começou a pegar os pedaços de papel um por um. Enquanto pegava, as lágrimas caíam. Ping-ping, caindo no chão, tudo cheio de manchas de água. Fang Yuan, não me mande embora. A voz dela era muito baixa, com um tom de choro. Mas também com um toque de desespero. Fui realmente expulsa de casa. Não tenho para onde ir. Não tenho dinheiro no corpo. Ela levantou a cabeça para me olhar. Aqueles olhos, vermelhos como os de um coelho, cheios de vasos sanguíneos. Além daqui, ninguém me quer. Estou há 3 anos sem trabalhar. Não sei fazer nada. Eu não suporto vê-la assim. Não suporto mesmo. Aquela ainda é a Mademoiselle que só sabia me dar ordens e me fazia comprar absorventes? Eu sinto como se minha garganta estivesse entupida com algodão. Eu também me agacho e agarro a mão dela. Não pegue isso. Ela se assusta e tenta se encolher. Respiro fundo e forço a barra para conter a raiva e a dor no meu coração.
Estou precisando de uma secretária para servir chá e água. Eu me levanto. Olho para ela de cima para baixo, tentando fazer com que meu tom de voz soe como se eu estivesse fazendo um favor. O salário é apenas metade do de um influenciador, sem comissão. Muito trabalho e ainda tem que me aturar. Vai encarar ou não? A mesa é bem na frente da minha porta, à disposição o tempo todo. Shen Roshui fica pasma. Ela me olha fixamente por 2 segundos, como se não tivesse entendido o que eu disse. Então, a luz em seus olhos começa a brilhar um pouco. Aceito. Ela enxuga desajeitadamente as lágrimas do rosto e instantaneamente abre um sorriso em meio às lágrimas. Eu aceito. Eu sou a melhor em cuidar das pessoas, você sabe. Aquele sorriso, mesmo com lágrimas ainda escorrendo pelo rosto, naquele instante. É como se eu tivesse sido atingido por uma corrente elétrica. É muito parecido. Parece com 8 anos atrás, quando ela estava me esperando na frente do prédio do dormitório. Eu levei para ela uma parte. Aquele sorriso que ela deu. Droga. Meu coração de novo, sem vergonha. Bateu forte algumas vezes. Para disfarçar o constrangimento, virei as costas para ela. Então, vá logo trocar essa roupa barata. Vista algo mais decente. Senão, as pessoas vão pensar que esta minha empresa indecente é. Sr. Fang. Em uma tarde, Shen Roshui parece ter se transformado em outra pessoa. Ela não sei onde encontrou um terno de trabalho, camisa branca e calças pretas. Cabelo preso em um rabo de cavalo baixo. Incrivelmente eficiente. Além disso, ela é simplesmente uma maníaca por limpeza. Minha mesa, que estava uma bagunça como um chiqueiro, foi organizada por ela de forma impecável. Eu não consigo encontrar um único defeito. Até mesmo o casaco que eu joguei displicentemente no sofá foi pendurado por ela e borrifado com um pouco de spray removedor de rugas com aroma sutil. Aquele era o perfume favorito dela. Eu me sento na cadeira do chefe, olhando para sua figura ocupada lá fora. Sinto-me inexplicavelmente bem. Perto da hora de sair do trabalho, a porta do escritório é batida suavemente 2 vezes. Shen Roshui coloca metade da cabeça para dentro. Seus olhos brilham. Sr. Fang, você quer comer costela agridoce? Ela pisca os olhos. Sua voz é suave como algodão doce, do tipo com pouco vinagre e muito açúcar. Eu me lembro. Você costumava adorar esse sabor. Um mouse na minha mão para. Só ela sabe desse sabor. Eu não gosto de azedo, gosto de doce. Antes, toda vez que íamos a um restaurante, ela pedia especialmente ao chefe para colocar mais açúcar na costela agridoce. Menos vinagre. Meu namorado tem medo de azedo. Essa garota. Ela está me provocando? Minha garganta se contrai. Finge estar calmo. A empresa não oferece refeições. Se quiser comer, faça você mesmo. Shen Roshui. Sorri timidamente. Tudo bem. Então eu farei e levarei para você. Depois de dizer isso, ela retrai a cabeça, deixando-me sozinho no escritório. Olhando fixamente para a tela do computador. A tela está cheia de palavras aleatórias. Minha mente está cheia daquele sorriso dela agora. Acabou. Depois que minha ex se tornou minha secretária, estou com um pouco de dificuldade em me controlar. Assim que entrei no escritório, um aroma familiar invadiu meu nariz. Há uma xícara de café na mesa. Não há gotas de água na parede da xícara. Está morna ao toque. Cerca de 55 graus. Essa temperatura é perfeita. Não queima a boca. Nem está fria. Eu pego e tomo um gole. Droga. Este sabor é incrível. Antes, eu era pobre. Eu tinha que entregar comida e ainda insistia em entregar encomendas. Naquela época, eu costumava virar à noite trabalhando. De manhã, eu estava com tanto sono que não conseguia abrir os olhos. Shen Roshui comprava café todos os dias com antecedência. Na manhã seguinte, ela se levantava cedo para aquecê-lo para mim. Ela sempre conseguia controlar a temperatura. Controlado perfeitamente, para que eu possa beber de uma vez e sair cheio de energia. Não imaginei que, depois de tantos anos, ela não teria esquecido essa habilidade. Olho pela janela de vidro. Shen Roshui está sentada em sua mesa, organizando documentos com seriedade. A luz da manhã ilumina seu rosto de perfil. Consigo ver até os pequenos pelos. De repente, penso que, se não fosse pelos 500 mil, se não fosse pelos 3 anos de ausência, seria como se nunca tivéssemos nos separado. Na hora do almoço, Shen Roshui carrega uma lancheira térmica. A comida da cantina não faz bem para o seu estômago.
Ela coloca a lancheira na minha frente, abrindo um por um. Vegetais salteados. Sem sal, omelete com camarão, e a linha intestinal de cada camarão. Foi removida cuidadosamente. E também costelas de porco agridoce secretas. Ela me entrega os hashis. Com um olhar franco. Como enquanto está quente. Eu fiz isso em casa. Não pense muito, apenas considere como um agradecimento por me dar este emprego. Olho para a tigela de arroz. Com sentimentos confusos. À tarde, na reunião. Na sala de reuniões. Várias pessoas estão discutindo acaloradamente sobre um plano. Eu já não tinha dormido bem. E meu estômago começou a contrair. Inconscientemente, franzo a testa e coloco a mão no estômago. Antes que eu pudesse pedir para parar, um copo de água morna e 2 comprimidos para o estômago foram discretamente colocados ao meu lado. Quando levanto a cabeça, encontro o olhar preocupado de Shen Ruoshui. Ela está atrás de mim, segurando um bloco de anotações da reunião, com uma expressão neutra, como uma secretária profissional. Mas os executivos presentes estão todos perplexos. Vários pares de olhos alternam entre mim e ela. Essa cumplicidade é muito estranha. Sinto minhas orelhas esquentarem. Pego os comprimidos e os engulo, bebendo um gole de água, também constrangido. Continuem. O que estavam discutindo? Continuem. Durante o intervalo da reunião, não aguento mais e agarro Shen Ruoshui, levando-a para a sala de chá, encurralando-a naquele canto sem câmeras. Secretária Shen, olho para ela. Isso é um local de trabalho. Não é para você brincar de casinha. Não traga à tona o que costumava fazer. O que você quer? Shen Ruoshui se encosta na parede, sem se apressar. Ela levanta a cabeça. E aqueles olhos de flor de pêssego me encaram diretamente. Chefe Fang, não tenho outras intenções. A voz dela é suave, com um leve tom. Eu só estou um pouco triste. Afinal, esses seus problemas de estômago e enxaqueca foram adquiridos para ganhar dinheiro e se casar comigo. Antes eu podia cuidar de você, agora você é meu chefe. Como subordinada. Não deveria agradar melhor o chefe? Essas palavras são tão irrefutáveis que fico sem palavras por um momento. Ela não recua, mas avança. Aquelas mãos levemente frias de repente se estendem para me ajudar a ajeitar a gravata levemente desalinhada, com as pontas dos dedos roçando de leve meu pomo de Adão, trazendo uma corrente elétrica. Fico rígido por completo. Ela fica na ponta dos pés, se aproxima do meu ouvido e sussurra suavemente. Chefe Fang, estou cumprindo minhas funções de secretária. Deixar o chefe feliz física e mentalmente. E aumentar a eficiência do trabalho, não é certo? Seria ótimo ter uma sensação de secretária particular. Essa última frase, ela diz muito suavemente. Tão suavemente que parece um sonho, mas eu ouvi claramente. Isso é muito direto. Essa ainda é a Shen Ruoshui que corava até segurando as mãos? Isso é um demônio. Meu pomo de Adão rola violentamente, meu corpo rígido como uma pedra. Você é irracional. Empurro-a e fujo em fuga, ouvindo sua risada fraca atrás de mim. Como um gancho, agarrando minha alma com força. De volta ao escritório. Bebo até água gelada para suprimir o fogo. Os funcionários do lado de fora estão cochichando. Ei, vocês não acham que a nova secretária Shen está querendo subir na vida? Com certeza, aquele olhar está quase derretendo. Mas parece que o chefe Fang também não recusou. Se fosse antes, já teria mandado calar a boca ao ouvir esses boatos. Mas hoje, ouvindo essas palavras, senti uma sensação secreta de satisfação, até um certo jogo. Viu? Agora ele só ganha dinheiro para mim, ele é meu. Para evitá-lo, propositalmente faço hora extra. Contanto que eu fique na empresa até tarde, ele sempre tem que ir para casa, certo? No fim, pensei demais. Às 11 da noite, olhei para fora da porta. A luz lá fora ainda estava acesa. Shen Ruoshui ainda estava lá. Suspirei no meu coração. Um pouco tocado e um pouco impotente. Ela é como chiclete. Não consigo me livrar dela. À 1 da manhã, a tempestade chegou. Ficar acordado até tarde foi demais, a enxaqueca atacou. Cobri minha cabeça de dor. Deitado na mesa, suando frio, a porta do escritório se abriu. O som dos passos era muito leve. Então, um par de mãos ligeiramente frias tocou minhas têmporas. A velha doença atacou de novo. A voz de Shen Ruoshui ressoou acima da minha cabeça, suave como água. Não se mexa. Eu vou massagear você. Antes, quando você voltava depois de fazer suas entregas, também era nessa hora que eu te massageava.
Eu tenho tato e técnica. Seja bonzinho. Não se mexa. Eu queria afastá-la, mas aquelas mãos eram tão confortáveis. A força era certa, massageando meus nervos tensos, relaxando-os pouco a pouco. No escritório, só se ouvia o som da respiração. O cheiro familiar de jasmim dela, misturado com um leve cheiro de shampoo, entrava incessantemente no meu nariz. Minha consciência começou a se dissipar um pouco. Num momento de transe, senti como se tivesse voltado àquele pequeno apartamento alugado. Naquela época, embora fossemos pobres, éramos realmente felizes. Ela deitava nas minhas costas, massageando-me e cantando canções. Fang Yuan, no futuro, vamos comprar uma casa grande, com uma janela panorâmica. E vamos criar um cachorro. Farei tudo o que você disser. Infelizmente, a casa foi comprada, o carro foi comprado. Mas a pessoa se foi. No dia da separação, ela chorou de cortar o coração. E eu mordiscava pães frios e duros, trancando-me em um quarto escuro, sentindo como se o mundo inteiro tivesse desabado. Eu a odiei? Odiei. Odiei o fato de que a família dela não podia pedir um pouco menos. Mas odiei ainda mais minha própria incompetência. Fang Yuan, a voz de Shen Roshui, me trouxe de volta à realidade. Para usar a força, eu ainda sou um homem. De repente, peguei o pulso dela com a mão e a puxei com força. Shen Roshui exclamou e caiu nos meus braços. Eu a encarei fixamente. A distância era inferior a 5 centímetros. Podia até sentir a respiração quente um do outro. Entrelaçada. Ela não lutou. Aqueles olhos estavam turvos como se estivessem envoltos em névoa, os lábios ligeiramente abertos, vermelhos e convidativos. Fang Yuan, na verdade, a voz dela estava tremendo. A última corda na minha cabeça se partiu. Que se dane a vingança. Que se dane o orgulho. Agora eu só quero beijá-la com força. Não dizem que secretária serve para trabalhar? Abaixei minha cabeça. Meus lábios se aproximando pouco a pouco. No instante em que os dois lábios estavam prestes a se tocar, a porta do escritório foi aberta violentamente. Irmão, não faça hora extra. Surpresa. Inesperado? Vim trazer um lanche da noite para você, cunhada. Esse grito foi como um trovão em terra seca, me assustando quase a ponto de não conseguir mais ter uma ereção. Shen Roshui se afastou dos meus braços como se tivesse levado um choque. Seu rosto ficou pálido como papel, ainda mais feio do que se tivesse visto um fantasma. Ela viu quem estava parada na porta. Fang Lu, a mesma mulher que eu abracei na rua há alguns dias e disse que era minha nova namorada. Shen Roshui não estava nada bem. A luz em seus olhos, naquele instante, apagou-se completamente, transformando-se em cinzas. Desculpa, estou confuso, minha voz tremendo como um filtro. Eu não deveria estar incomodando vocês. Dito isso, ela pegou a bolsa da mesa. Virou-se e saiu correndo, sem sequer ousar olhar para trás. Ai! Cunhada! Fang Lu segurava lagostins nas mãos, com uma expressão de confusão. Olhando para aquela figura fugindo apressadamente. Não é aquela irmã Roshui? Por que ela está correndo? Será que eu causei problemas? Olhei para a porta, depois para Fang Lu. Minha cabeça está zumbindo. Desta vez, o mal-entendido foi grande. Que tipo de coisa é essa? Antes que eu pudesse recuperar meus sentidos, Shen Roshui pegou a bolsa da mesa e correu para fora em pânico. Com um estrondo, seu ombro bateu no batente da porta. Só de ouvir, dói. Mas ela parecia não sentir nada, só queria escapar daquela cena de flagrante que a sufocava. Abri a boca, prestes a chamá-la, quando Fang Lu se moveu. Essa garota tem uma reação absurdamente rápida. Deu um passo e bloqueou a porta com o corpo. Por que correr? Fang Lu colocou os camarões no chão e cruzou os braços. Olhou para Shen Roshui por 3 segundos inteiros, então de repente soltou um grito agudo, que perfurou os tímpanos. Não é essa a irmã Roshui? Os olhos de Fang Lu se arregalaram como sinos de bronze. Cunhada, o que você está fazendo aqui? O que você estava aprontando com meu irmão agora há pouco? Eu também quero ver. O ar congelou. Shen Roshui inteira paralisou no lugar, como se tivesse sido atingida por um feitiço de imobilização. Ela virou-se lentamente. Lágrimas ainda estavam penduradas em seus cílios, com uma expressão de espanto. Cunhada? Ela olhou para Fang Lu, depois olhou para mim. Sua voz tremia terrivelmente. Você é Fang Xiaolu, no Mei? Fang Lu abriu um sorriso. Certo, as meninas mudam muito quando crescem, irmã Roshui. Você não me reconhece mais?
Aquele dia na rua, meu irmão apertou minha cintura para me impedir de falar. Eu estava morrendo de vontade de falar. Shen Ruoshui ficou estupefata. Ela olhou fixamente para Fang Lu. E então mudou seu olhar para meu rosto. O desespero semelhante a cinzas em seus olhos tornou-se choque visível a olho nu. E então foi alegria. Aquele tipo de olhar, como uma pessoa se afogando, agarrando o último pedaço de madeira flutuante. Suas pernas enfraqueceram, seu corpo cambaleou. Quase caiu no chão. Eu fui rápido e a segurei pela cintura. A pessoa em meus braços estava tremendo, tremendo violentamente. Fang Lu tinha um sorriso travesso no rosto. Pegou os camarões do chão e disse de forma sarcástica: "Ai, ovei." Naquele dia, eu senti que algo estava errado. "Cunhada," você perguntou chorando. "Você não se arrepende?" Estávamos quase lá, irmão, seu cara morto e pretensioso, com aquela cara fria dizendo: "Já esqueci. TSK, TSK, TSK." Essa briga, essa trama, nem as séries de TV deveriam ser filmadas assim. Claramente é apenas teimosia. Não dava certo antes. Agora que você tem dinheiro ainda não dá. Meu rosto ficou vermelho. Olhei para Fang Lu e disse: "Cale a boca. Coma seus camarões." Eu ajudei Shen Ruoshui a sentar no sofá. Algumas coisas. Já que a barreira foi quebrada. Eu não sou casado, Fang Yuan. Eu nunca fui casado. Minha cabeça zumbiu. O quê? Shen Ruoshui chorava sem fôlego. Aquele dia. Você me viu chegando ao local do casamento? Eu me arrependi. Eu realmente me arrependi. Eu saí correndo para te perseguir, mas você já tinha ido embora. Eu estraguei o casamento. Ele cancelou o casamento. Meus pais ficaram furiosos e me trancaram em casa. Me trancaram por 3 anos inteiros. Sem celular, sem sair. Até as janelas foram lacradas. Fang Yuan, naquele dia depois que eu fugi do casamento. Eu te liguei. Liguei muitas, muitas vezes, mas você não atendeu nenhuma. E finalmente desligou o telefone. Fiquei ali, como se tivesse sido atingido por um raio. Memórias empoeiradas de repente me atacaram. Naquele dia, saindo do local do casamento, meu coração estava como cinzas. Para não preocupar Fang Lu e meus pais, fingi estar bem e levei Fang Lu para fazer compras. Na verdade, eu só queria andar por aí para espairecer. Deixei meu celular em casa. Quando voltei à noite, a bateria do celular já tinha acabado e ele estava desligado. Quando carreguei e liguei, realmente havia muitas chamadas perdidas. Todos eram números desconhecidos. Olhei para aquela fileira de lembretes vermelhos de chamadas perdidas. E liguei de volta. A ligação foi completada. Do outro lado, era a voz de um homem. Antes que eu pudesse falar, fui bombardeada com uma enxurrada de xingamentos. Quem diabos você pensa que é? Ligando no meio da noite como se alguém tivesse morrido. Estou com a cabeça cheia de problemas. É você que está seduzindo minha esposa? Meu casamento perfeito foi arruinado. Eu também estou muito irritado. Depois dessa enxurrada de xingamentos, minha raiva aumentou instantaneamente. Quem diabos é você? Quem está seduzindo sua esposa? Mesmo que eu roubasse sua esposa, eu não quereria essa porcaria. Vaza! Desliguei o telefone e ainda xinguei um lunático. Que azar! Só de pensar nisso, meu corpo ficou coberto de suor frio. De repente, olhei para Shen Ruoshui. Naquela noite, eu retornei àquela ligação. Quem atendeu o telefone foi um homem que começou a me xingar. Essa pessoa não seria Lin Chongguan? Shen Ruoshui ficou atônita, com lágrimas ainda no rosto, mas sua expressão congelou. Naquela noite, eu já estava trancada no quarto e meu celular foi confiscado. Lin Chongguan estava lá embaixo, conversando com meus pais sobre o que aconteceria a seguir. Nós dois trocamos olhares. Naquele instante, senti como se uma faca tivesse sido enfiada em meu coração. Bati forte na minha coxa. Eu me lembrei. A voz do homem naquela ligação. Irritado e frenético, com aquela raiva de quem foi traído. Além de Lin Chongguan, quem mais seria tão idiota? Quem diabos é você? Meu casamento perfeito foi arruinado. Estava furioso. Essa frase ecoou na minha cabeça como uma maldição, por causa dessa ligação misteriosa, por causa daquele maldito mal-entendido, Shen Ruoshui e eu. Nos torturamos mutuamente por 3 anos. Perdemos 3 anos inteiros. Olhei para Shen Ruoshui. Ela sofreu demais. Antes, ela era uma jovem delicada que não tinha nenhuma unha encravada. E agora? Ela tem marcas de agulha no pulso. Foi quando eu tentei empurrá-la agora há pouco. E a machuquei acidentalmente. Peguei sua mão com cuidado. Estava gelada. Você ficou presa por 3 anos? Minha voz também estava tremendo.
na garganta. Faça o que quiser comigo. Não me importo mais. Eles perceberam que estavam errados e subestimaram minha determinação de me casar com você. Então, assim que fui libertada, a primeira coisa que fiz foi procurar você. Mas você se mudou. Você trocou de número. Eu não conseguia te encontrar. Aquele dia em que te encontrei na rua, achei que o destino estava tendo pena de mim. Mas então eu te vi de mãos dadas com uma namorada. Ao dizer isso, seus olhos escureceram, como se estivessem prestes a se despedaçar. Eu queria me esbofetear. Naquele dia, por causa daquele orgulho ridículo, eu quase a empurrei de volta para o abismo. Se ela realmente fosse embora, se ela realmente desistisse, eu seria um morto-vivo pelo resto da vida, mesmo que ganhasse muito dinheiro. Irmão, você é idiota. Fang Lu estava ao lado. Ela realmente não aguentava mais. Enquanto comia camarão, ela ainda tinha que se preocupar com a felicidade eterna de seu irmão inútil. Por que você ainda está parado aí? Abrace-a. Onde você vai encontrar uma voz tão boa? Se eu fosse homem, eu me casaria com ela. Estou tão emocionada que estou chorando. O grito de Fang Lu diluiu um pouco a atmosfera trágica. Ela levantou a cabeça, com os olhos cautelosos, cheios de expectativa e medo. Como um gato vira-lata esperando para ser adotado. Toda a minha raiva e ódio naquele instante se dissiparam. Só restou compaixão. Mas eu sou assim. Quanto mais gentil meu coração, mais dura minha boca. Meu maldito orgulho voltou à tona. Peguei 2 lenços de papel e os coloquei grosseiramente em sua mão. Pare de chorar. Sua maquiagem está borrada. Você está horrível. Parece um panda. Shen Roshui pegou o lenço de papel, mas não se atreveu a usá-lo. Ela apenas olhou para mim atordoada. Suspirei e virei a cabeça, evitando olhar em seus olhos. A voz estava baixa, mas eu realmente disse, naquele ano, não era que eu não queria atender o telefone. Eu também estava muito mal, não trouxe meu celular, estava com Fang Lu vagando por aí, muito chato, não volte hoje à noite. O rosto de Shen Roshui doeu um pouco, ficou vermelho, até as orelhas ficaram vermelhas. Vá para o meu lugar. Acrescentei, Fang Lu também está, essa garota não tem para onde ir. Shen Roshui baixou a cabeça e assentiu levemente, a voz tão fina quanto um mosquito. Eu olhei para Fang Lu, que estava rindo secretamente. Pare de rir, arrume suas coisas e vá para casa. Fang Lu fez uma saudação, sim, chefe. Chefe esposa. Na manhã seguinte, pequeno Yuan. Mamãe trouxe um pouco de carne defumada que eu curei, e repolho que seu pai plantou. Essa voz era muito familiar. Meus pais vieram. Eu fui direto para a empresa, para ser exato. Alguém simplesmente abriu a porta, eu me sentei esperto, a porta do escritório estava aberta. Eu estava encostado na cadeira do chefe tirando uma soneca, e Shen Roshui, ela estava sentada na minha mesa, segurando uma uva descascada na mão, prestes a colocar na minha boca. Essa postura, essa cena, um flagrante de violação das regras. 6 olhos se encontraram. O ar estava tão denso que poderia matar alguém. A sacola de tecido nas mãos do meu pai caiu no chão com um plaft, os produtos locais rolaram por todo o lugar. Minha mãe ficou ali parada, o sorriso em seu rosto congelou instantaneamente. Pequena Xue, a voz da minha mãe estava tremendo. O que você está fazendo aqui? Shen Roshui ficou tão assustada que sua mão tremeu. A uva rolou para o chão, ela pulou da mesa em pânico. Parada ali sem saber o que fazer, tio, tia. O rosto do meu pai ficou preto como um fundo de panela em um instante. Ela inconscientemente protegeu as coisas no chão atrás dela, como se estivesse protegendo um ladrão, olhando para Shen Roshui. Vá embora! O velho estava tão zangado que sua barba estava tremendo. Como você ainda tem coragem de vir? Ah, nossa família vendeu a casa por sua causa. A terra também foi vendida, até a reputação foi deixada de lado. E então, ainda não machucou o suficiente a pequena Yuan? Você ainda quer vir prejudicá-la? Os olhos da minha mãe também ficaram vermelhos. Virando as costas para enxugar as lágrimas, não querendo olhá-la, os 500 mil daquele ano. Foi o pesadelo de toda a nossa família. Eu corri para explicar. Pai, mãe, ouçam-me. Eu não tinha terminado de falar. Shen Roshui se moveu, sem hesitação, sem hesitação. Bem neste escritório movimentado, com um som de ploft, ela estava prestes a se ajoelhar novamente diante dos meus pais. Eu fui rápido e a levantei. Estava prestes a se ajoelhar novamente diante dos meus pais. Eu fui rápido e a levantei. Tio e tia, me desculpem. Shen Roshui não chorou. Ou melhor,
Ela não se atreveu a chorar. Naquele ano, eu era insensata. Fui eu quem fez vocês perderem a casa. Na época eu também estava aconselhando meus pais. Eu realmente estava aconselhando. Eu não esperava que vocês vendessem a casa. Eu realmente não sabia. Se soubesse que vocês dois estavam vendendo a casa por minha causa, eu preferiria morrer. Eu não deixaria meus pais forçá-los tanto, nesses 3 anos. Eu me arrependi todos os dias. Eu sou culpada. Eu sinto muito por vocês. Sinto muito, Fang Yuan. Vocês podem me bater e me xingar. Eu imploro. Não me expulsem. Deixem-me ficar ao lado dela para expiar meus pecados. Tudo bem. Essas palavras foram ditas, com alto abandono. Meus olhos ficaram vermelhos instantaneamente. Pai, mãe, o médico também disse. Não é culpa dela. Eu também consigo entender os pais dela. Quem não quer que sua filha viva uma vida melhor? Ela não nos deve nada. Ela também é uma vítima. Nesses 3 anos, ela foi trancada em casa. O coração da minha mãe é o mais mole. Especialmente olhando para essa garota na frente dela, que quase se tornou sua nora. Chorando desse jeito, ajoelhada no chão, tão humilde, tão desesperada. Como ela poderia ter coragem de ser cruel? Que pecado! Minha mãe caminhou trêmula até ela, estendeu a mão para ajudar Shen Rushui. Menina boba. Levante-se. Não é sua culpa. O chão está frio. Só então Shen Rushui levantou a cabeça, com um rosto cheio de lágrimas, olhando para minha mãe. Tia, meu pai suspirou. O velho olhou para mim. E olhou para mim segurando firmemente a mão de Shen Rushui. Aquele olhar. Eu entendo. Era impotência, mas também resignação. Esqueça. Meu pai pegou o saco de tecido no chão, batendo para tirar a poeira. Contanto que Yuan não se importe, o que nós, velhos, temos a dizer? A vida é de vocês, não para nos mostrar, contanto que vocês estejam bem. Antes, nossas 2 famílias não se davam bem. É normal que os pais tenham essas considerações. Nós, adultos, entendemos. Não se ajoelhe. Não dê motivo para os outros rirem. Com esse perdão dos meus pais, Shen Rushui se libertou completamente. Antes, na empresa, ela ainda fingia um pouco. Me chamava de Presidente Fang. Ultimamente não tenho me exercitado muito. Meus músculos abdominais estão moles, ele murmurou baixinho ao lado. Desliguei o telefone. O rosto dela estava vermelho como o traseiro de um macaco. Secretária Shen, por favor, respeite-se. Ele piscou. Com um rosto inocente. Verificar a saúde do chefe também faz parte das responsabilidades da secretária, certo? Eu fiquei sem palavras. Que secretária Shen? Isso é simplesmente uma gangster feminina. À noite, há um jantar de negócios. Nessas ocasiões, geralmente tenho que beber muito, mas meu estômago não está bom. Toda vez que bebo, fico mal por vários dias. Depois de algumas rodadas de bebida, aquele chefe careca do outro lado veio com uma taça. Presidente Fang, esta aqui tem que ser virada. Eu olhei para aquela taça cheia de baijiu. Meu estômago já estava começando a ter cólicas. Estava me preparando para aceitar com relutância, quando uma mão branca apareceu do nada. Interceptou diretamente a taça. Shen Rushui, vestindo uma roupa profissional adequada, com um sorriso profissional falso no rosto. Presidente Fang, o presidente Fang não está bem do estômago ultimamente. O médico recomendou especialmente que não beba álcool. Esta taça, eu bebo por ele. Depois de dizer isso, antes que eu pudesse reagir, ela levantou a cabeça, gulp, gulp, e bebeu tudo de uma vez. Aquilo é baijiu, não água. Todos ficaram chocados. Essa ainda é aquela mocinha que nunca tocou em álcool e ficava vermelha só de beber um gole de cerveja? O presidente Wang ficou surpreso por um momento e, em seguida, levantou o polegar. Bom, refrescante. O presidente Fang tem muita sorte. Eu olhei para ela, sentindo-me azedo e amargo ao mesmo tempo. Essa garota boba, para me proteger. Ela realmente estava disposta a arriscar tudo. No caminho de volta, ela se apoiou em mim. Há pouco, ela ainda era uma mulher forte e eficiente no local de trabalho. Agora, ela se transformou em uma pilha de lama, pendurada em mim, se recusando a sair de jeito nenhum. Fang Yuan, sua boca cheirava a álcool, seu rosto estava corado. Seus olhos estavam turvos. Eu sinto tanto a sua falta. Nesses 3 anos, eu pensei em você todos os dias. Não me rejeite, não me mande embora. Eu vim procurar emprego por sua causa. Eu fiquei deprimida por um tempo. E então decidi começar a te perseguir. Não importa se você tem namorada ou não, eu vou te roubar. Não é como se você tivesse uma namorada.
Ela enterrou o rosto no meu pescoço. As lágrimas molharam minha camisa. Meu coração estava mole demais, mas eu ainda tive que fingir. Beba menos no futuro. Veja como você está agindo como uma louca bêbada. Você cheira a álcool. Que nojo. Cuidado para que eu não goste mais de você. Ao ouvir isso, Shen Roshui de repente levantou a cabeça. Olhou para mim com os olhos turvos e até soltou um arroto. Você não ousa. Ela estendeu o dedo e cutucou meu rosto. Impossível. É impossível você não gostar de mim. Fang Yuan ama mais Shen Roshui. Eu sei disso. Depois de dizer isso, ela sorriu tolamente, um sorriso que derreteu meu coração. Eu a levei para casa e a joguei na cama. Assim que estava prestes a sair, ela agarrou minha mão e a colou em seu rosto, esfregando-a como um gatinho manhoso. Eu realmente não consegui resistir e inclinei a cabeça para beijar sua testa. Durma. Bobinha. Neste momento, eu sinto que esses 3 anos de luta parecem ter valido a pena. Shen Roshui acordou, fingindo amnésia. Minha cabeça só grita de dor. Ai! Será que eu bebi demais ontem à noite? Não fiz nada vergonhoso, né? Finja, continue fingindo. Eu claramente vi agora há pouco ela mandando um WeChat secretamente para o chefe Fang. Aquelas palavras grandes. Eu vi claramente. Consegui. Ela me beijou ontem à noite. Me forçou. Chegando na empresa, o clima está ainda mais estranho. As apresentadoras que antes tinham umas ideias sobre mim, agora me veem e dão a volta por ali. Todo mundo que me vê sorri de um jeito ambíguo. Chefe Fang, a chefe acabou de pedir um chá da tarde para toda a empresa. Chefe Fang, a chefe disse que você gosta de chá com leite integral, sem gelo. Deixou na sua mesa. Antes, todos a xingavam pelas costas, dizendo que era uma raposa querendo subir na vida. Meus pais até permitiram. Agora, tudo se transformou em a chefe é generosa. Essa mudança de direção é mais rápida que um furacão. Eu entrei no escritório. Na mesa, tinha aquela xícara de chá com leite integral, sem gelo. Ao lado, tinha um post-it com um coração feio desenhado. Trabalhe duro. Ganhe dinheiro para sustentar a família. Eu, com cara séria, gritei para fora. Ninguém está trabalhando? Estão muito à toa. A bonificação de desempenho deste mês. Ninguém quer, é isso. Me virei, peguei a xícara de chá com leite e tomei um gole grande. Doce e legal, mas o sorriso no meu rosto é mais difícil de conter que uma AK. A empresa está com problemas. E dos grandes. Aquela chamada Lobo Mal. A principal influenciadora de cosplay, que há pouco tinha falado comigo sobre divisão de lucros, postou um textão no Weibo. O título que ela escolheu foi bem explosivo: Segredos Chocantes. O chefe assedia, atrasa salários e é suspeito de assédio sexual. As fotos que acompanham são todas registros de bate-papo editados, além de algumas fotos minhas e de apresentadoras da empresa em reuniões normais, com ângulos estranhos. Essa desgraçada ainda se juntou com uma empresa concorrente e comprou um exército de contas falsas. Em pouco tempo, toda a internet estava me xingando. Fang Yuan, morra! Chefe escroto! Como essa empresa ainda não faliu? E teve gente que até divulgou os pilares da minha família, planejando me atacar. Eu estava sentado no escritório, com o chão cheio de bitucas de cigarro. O celular não parava de tocar, tudo eram notícias de cancelamento de contratos de parceria. Chefe Fang, prepara a multa por quebra de contrato, por favor. Chefe Fang, nossa parceria está suspensa. Eu senti meu couro cabeludo formigando secretamente, minha boca estava cheia de bolhas. Até beber água doía. Dessa vez, acabou de vez. O império que eu construí com tanto esforço nesses 3 anos foi destruído por esses textões em poucos dias. Eu olhei para Shen Roshui, sentada no sofá. Nesses dias, ela não disse uma palavra, só ficou sentada ali, com um laptop no colo, com fones de ouvido Bluetooth nas orelhas, e palavras em inglês saindo da sua boca de vez em quando. Eu achei que ela estava entrando em contato com algum outro lugar. Afinal, quando a árvore cai, os macacos se espalham. Com a inteligência dela, o certo é vazar o quanto antes. Não se preocupe. Eu apaguei a bituca de cigarro no cinzeiro quase transbordando, com a voz rouca como se tivesse engolido areia. O dinheiro na conta da empresa não é suficiente para pagar as multas por quebra de contrato. Estou planejando vender o carro. E acho que não vou conseguir manter a casa nova. Seu salário, eu vou tentar pagar tudo o que puder. Shen Roshui não me deu atenção. Ela ainda estava no telefone, com os dedos digitando freneticamente no teclado. Eu dei uma risada de autocomiseração. Tudo vai à falência mesmo.
Quem vai querer ouvir o chefe reclamando? Peguei a chave do carro, pronto para sair e procurar uma loja de carros usados. Pá! Um documento grosso foi jogado na mesa na minha frente. A força foi tanta que a minha xícara de chá frio transbordou. Eu fiquei surpreso. Levantei a cabeça para olhar para ela. Shen Roshui tirou os fones de ouvido. Aquela roupa de trabalho, apesar de amassada, emanava uma aura maior que a minha, o chefe. Vender o quê? Casa nova? Foi a que eu e a tia demoramos tanto para escolher. O Feng Shui é ótimo. Deita e descansa, ela me encarou, com os olhos levemente vermelhos. Obviamente, também não tinha dormido bem. Não vende a casa. Use o dinheiro da vovó para pagar. Cala a boca, olha. Ela abriu o documento e jogou um cartão bancário. Eu olhei para o documento, plano de relações públicas. E do tipo tão detalhado que até explica como conduzir a opinião pública. Um plano onde está escrito claramente a que horas soltar a bomba e quais influenciadores digitais usar para contra-atacar. No final, há algumas fotos. São os detalhes do contrato de Dao Jun expirando. Evidências do bate-papo sobre a mudança de emprego. Ele e outros influenciadores caluniaram online, dizendo que eu estava me fazendo de vítima. 2 deles são da minha empresa, mas eles estão com medo, assim como a empresa concorrente. O histórico de transferência de dinheiro do chefe para ele, em alta definição e sem cortes, é uma prova irrefutável. De onde você tirou isso? E isso? Ele apontou para o cartão. Aqui tem 5 milhões, o suficiente para você se virar por um tempo. Eu fiquei completamente estupefato. Você assaltou um banco ou vendeu a casa? Você não tinha rompido com sua família? Shen Roshui revirou os olhos. A aura dominadora de agora se dissipou instantaneamente, revelando um traço de astúcia. Seu bobo, eu só fugi porque não queria um casamento arranjado. Mas eu ainda sou uma jovem rica. Sou a preciosidade dos meus pais. Eles já estão quase nos 60. Como eles podem ter outro filho? Se eu me fizer de vítima e disser que fui intimidada lá fora, e que não estou aguentando mais, eles não vão se importar. Esse dinheiro é algo que eu pensei em como fazer. Eu peguei emprestado de alguns tios e tias que me viram crescer. É como meu dinheiro secreto. Eu olho para ele. Meus olhos de repente ficam um pouco marejados. Ele realmente abaixou a cabeça e pediu à família por mim novamente. Sua tola. O que acontece a seguir é como um enredo de novela. De acordo com o plano de Shen Roshui, vamos seguir em 3 etapas. A primeira etapa: enviar uma carta de advogado, com uma atitude forte. A segunda etapa: divulgar a gravação de Dao Jun recebendo dinheiro sujo e o histórico de transferência. A terceira etapa: unir várias empresas que foram prejudicadas por ele para processar juntas. A opinião pública se inverte instantaneamente. O Weibo de Dao Jun foi bombardeado. A empresa concorrente também se meteu em apuros. O preço das ações caiu drasticamente. Minha empresa não só ficou bem, mas também ganhou mais notoriedade com esse tráfego. Na festa de comemoração, todos ficaram animados. Como chefe, eu naturalmente fui o que mais bebeu, mas estou feliz hoje. Eu não recusei ninguém. Shen Roshui estava sentada ao meu lado. Eu também não evitei. Eu coloquei minha mão diretamente no encosto da cadeira dela. Desta vez, foi tudo graças a você. Eu me aproximei do ouvido dela. O cheiro de álcool misturado com ar quente borrifou em seu pescoço. Se não fosse por você, eu talvez estivesse entregando comida de novo. Shen Roshui virou a cabeça, com as bochechas levemente vermelhas. Seus olhos pareciam conter uma poça de água. Ele também não se esquivou, mas estendeu a mão por baixo da mesa. E gentilmente coçou o interior da minha coxa. Morder? Realmente morder? De que adianta apenas falar? Ele mordeu os lábios, sua voz tão sedutora que poderia ser espremida para fora. Como o chefe planeja me recompensar? Que tal? Senti um choque por todo o meu corpo e metade da minha sobriedade voltou. Olhando para aqueles olhos sedutores, senti que estava prestes a não aguentar mais. Essa mulher é simplesmente minha nêmesis. A crise foi resolvida. A empresa teve uma bênção disfarçada. Os negócios aumentaram e, naturalmente, precisamos contratar pessoas. O departamento de RH e aquelas pessoas também foram indicadas pelo conselho. Um lote de novas triamers contratadas. São todas da geração Z. Tão lindas! Elas chamam de Presidente Fang a cada frase. Suas vozes são tão doces como se tivessem sido besuntadas com mel. Presidente Fang, eu não consigo adicionar você no WeChat? Será que o código QR está quebrado? Presidente Fang, eu não entendo a...
Depuração deste equipamento de transmissão ao vivo. Você poderia me ensinar passo a passo? Embora eu só tenha Shenhou Shui em meu coração. Mas este é o trabalho, afinal. Eu não posso mostrar uma cara feia, certo? Só posso lidar com isso com um sorriso forçado. Ok. Encontre o diretor de operações para adicionar. Eu não sou responsável por isso. Se você não entende, pergunte ao departamento técnico. Estou muito ocupado. Estou sendo cercado por algumas garotas. Estou um pouco suado. Olho para cima. E vejo Shenhou Shui parada do lado de fora da porta de vidro, segurando uma caneta. A caneta já foi torcida por ela. Tenho medo de que a tinta exploda no próximo segundo. Ela está com aquele sorriso profissional padrão no rosto, mas o olhar em seus olhos. TSK, é assassino. Como se estivesse olhando para um homem morto. Eu também não me atrevi a ficar mais tempo. Apressei-me a escapar com a desculpa de ir ao banheiro. No final, quando eu estava na copa, por acaso ouvi Fang Lu, que sempre adora um bom drama, atiçando fogo lá dentro. Cunhada, viu só? Isso se chama senso de crise. Meu irmão agora é um solteirão de ouro, rico e bonito, e aquelas raposinhas lá fora estão de olho nele. Homens são todos uns idiotas. Se você não mostrar quem manda, ele vai achar que você não vive sem ele. A voz de Shenhou Shui estava um pouco abafada. E o que eu posso fazer? Não posso amarrá-lo na minha cintura com uma corda. Simples. Fang Lu bateu na coxa. Vá a um encontro às cegas também. Encontro às cegas. Sim, para provocá-lo. Homens são todos uns idiotas. Só dão valor depois que perdem. Você tem que mostrar para ele que Nossa Senhorita Shen também é disputada. Eu me escondi atrás da parede. Meus punhos cerraram. Fang Lu, sua pirralha. Ela é mesmo minha irmã? Ela é minha inimiga? À tarde, eu estava olhando os relatórios. Shenhou Shui entrou, não me fez café, nem massageou meus ombros. Em vez disso, atendeu um telefonema na minha frente. Alô? Senhor Wang? Essa voz é mais falsa que aquelas lâmia. Arrepiou minha pele toda. Meus ouvidos se ergueram como antenas. Que bom! Hoje à noite, às 7, no restaurante ocidental. Não precisa. Eu vou sozinha. Até mais. Depois de desligar, ela olhou para mim com um olhar provocador. Então se virou e saiu rebolando. Eu olhei para os documentos em minhas mãos, e as letras se transformaram em rabiscos. Encontro às cegas, Sr. Wang. E ainda beijinhos? Que audácia! Ela realmente ouviu aquela pirralha. Então eu vou entrar na brincadeira. Às 6:30 da noite, eu coloquei uma máscara e um chapéu. Totalmente disfarçado, eu segui o carro de aplicativo de Shenhou Shui. Eu me senti como um tarado, mas eu não aguentei. O carro parou em frente a um restaurante ocidental sofisticado. Eu me escondi atrás do canteiro e observei Shenhou Shui entrar. Perto da janela, um cara estava sentado, vestido impecavelmente. Terno e gravata, cabelo penteado para trás com gel. Até que era bonitão. Shenhou Shui se sentou, e o cara começou a servir a água e cortar a carne. Eles estavam conversando e rindo. Shenhou Shui estava gargalhando. Droga! Meus pulmões vão explodir. Eu senti uma raiva subir à minha cabeça. Raciocínio. Já era. Que se dane a paciência. Se eu aguentar mais, vou enlouquecer. Eu entrei no restaurante a passos largos. Um garçom tentou me impedir. Senhor, você tem reserva? Não. Eu empurrei o garçom e fui direto para aquela mesa. Shenhou Shui. Minha voz silenciou o restaurante inteiro. Os garfos com carne pararam no ar. Shenhou Shui se assustou. Ao me ver, seus olhos brilharam por um instante. Mas logo ela fingiu surpresa. Senhor Fang, que coincidência! Você também veio jantar. Aquele senhor Wang se levantou. Este é. Eu sou o chefe dela e o homem dela. Eu agarrei o pulso de Shenhou Shui e a levantei da cadeira. Você, como secretária, não tem um pingo de ética profissional? Saindo para encontros às cegas durante o expediente? Você quer perder o bônus de assiduidade? Vamos embora! Shenhou Shui ainda estava resistindo. Senhor Fang, o que você está fazendo? Eu estou em um encontro. Que encontro que? Sem dizer mais nada, eu me inclinei e a coloquei sobre os ombros. Como se estivesse carregando um saco de arroz. Ah, Senhor Fang, me coloque no chão. Eu vou vomitar. Eu ignorei e a carreguei. Sob o olhar de todos, eu saí andando a passos largos. Atrás de mim, ouvi o Sr. Wang ligando, sem graça. Senhora Fang Lu,
Você disse que a missão estava completa? Eu vou indo primeiro. Coloquei Shen Roshui no banco do passageiro. Bati a porta do carro, tranquei e pisei no acelerador. O carro rugiu e disparou. A pressão do ar na cabine estava assustadoramente baixa. Shen Roshui massageava a barriga dolorida por eu tê-la carregado, sem dizer nada, apenas virou a cabeça para olhar pela janela. Eu segurava o volante, fingindo que a raiva no meu coração ainda não havia se dissipado. Misturada com ciúme, o carro foi direto para a beira do rio. Costumávamos vir aqui antes. Naquela época, não tínhamos dinheiro, aproveitando a brisa gratuita do rio, era como um encontro. Agora ainda é essa brisa do rio, ainda são essas duas pessoas, mas o sabor mudou. Eu saí do carro, acendi um cigarro e dei uma tragada profunda. Shen Roshui também desceu, ficou na minha frente, tremendo com os braços cruzados. Não sei se era frio ou raiva. Shen Roshui estava olhando para baixo, de repente levantou. As lágrimas desceram de repente. Fang Yuan, seu idiota, ela gritou mais alto do que eu. Completamente sem a compostura de sempre. Eu te considero um estepe? Se eu te considerasse um estepe. Eu esperei por você por 3 anos. Se eu te considerasse um estepe, eu pediria a minha família por você. E você? O que você faz? Eu sou sua secretária. Ou sua ex, ou sua ferramenta para irritar os outros. Ela chorava enquanto vinha me empurrando. Eu tenho quase 30 anos. Fang Yuan, eu também quero ter uma família. Será que eu vou ser sua secretária para sempre, sem nome nem rosto? Vendo você flertando com aquelas garotinhas dos anos 2000. Eu não me sinto segura, sabia? Tenho medo de que algum dia você me afaste novamente por algum orgulho, a cada empurrão dela. Meu coração tremia. Por que diabos eu ainda estou sendo melindroso? O que ela está ganhando com isso? Não é por mim? Eu também tenho 30 anos. Para onde mais eu quero que ela vá? Quem disse que não vou dar um título? Eu agarrei suas mãos que estavam batendo. De repente, dentro desta caixa está um anel. Não é um diamante grande. É apenas um círculo de prata comum, até um pouco oxidado e escurecido porque está guardado há muito tempo. Foi na noite em que Fang Lu me ligou há 3 anos e disse que tinha juntado dinheiro suficiente para o dote. Eu corri animado para comprar. Na época, eu não tinha dinheiro suficiente, só podia comprar isso. Eu estava pensando em pedir em casamento primeiro e depois, quando tivesse dinheiro, comprar um melhor. Como resultado, naquela noite, quando cheguei em casa, soube que meus pais tinham vendido a casa. Este anel nunca mais foi dado. Isto é, Shen Roshui ficou atordoada, com lágrimas penduradas nos cílios. Ela também não fez mais barulho. Respirei fundo, no vento frio da beira do rio. Ajoelhei-me em um joelho. O chão estava cheio de pedras, machucando meu joelho. Mas eu não me movi. Comprei há 3 anos. Naquela época, eu estava pensando. Contanto que você concordasse em se casar, minha vida seria sua. Mais tarde. Você também sabe, nós terminamos. Eu estava pensando. Eu não podia deixar meus pais sem uma casa, nem deixar você sofrer comigo. Eu não podia deixar meus pais perderem sua própria casa por causa do meu casamento. O apartamento na cidade. Eles já me ajudaram. Eu não deveria tocar na casa do interior. Eu também não posso tocar, mas agora não. Levantei aquele anel de prata escurecido. Minha voz estava um pouco trêmula. Você ainda se escondeu quando estava discutindo com as pessoas agora há pouco. Embora agora eu possa comprar um diamante grande, mas eu quero colocar este anel em você primeiro. Há 3 anos, eu não consegui te dar um lar. 3 anos depois, você ainda quer se casar comigo, esses pobre? Desta vez, o dote é suficiente. Shen Roshui cobriu a boca. Ela olhou para aquele anel feio. Mais animada do que se tivesse visto 5 milhões. Seu idiota, ela xingou. Enquanto estendia a mão para eu colocar. Sobre o que estamos discutindo? Eu coloquei o anel no dedo anelar dela. O tamanho era perfeito. Assim que coloquei, ela se jogou em cima de mim, me derrubando diretamente no chão de pedras. Mordeu meu ombro com força, mas eu estava sorrindo como um idiota. Eu aceito. Eu não quero. Com quem mais eu poderia me casar nesta vida? Você não vai escapar. No carro não muito longe, o chefe Fang está segurando o celular. Enquanto enxuga as lágrimas, ele curte freneticamente. Material para o WeChat Moments garantido. No dia seguinte, Shen Roshui entrou na empresa de braços dados comigo. Mas o anel de prata não escurecido está em seu dedo, destoando de seu terno profissional sob medida. Mas ele mal pode esperar.
para levantar a mão acima da cabeça para que todos vejam. Assim que entra, a recepcionista arregala os olhos. Ah, chefe Fang. Eu tossi, endireitei a coluna e a chamei de senhora chefe. Uau, olá senhora chefe. Shen Roshui também não é tímida. Acenando generosamente. Tudo bem, o chá da tarde de hoje é por minha conta. Não fiquem só olhando, mãos à obra. Os métodos de Shen Roshui para subir na vida são rápidos e decisivos. A primeira coisa é convocar uma reunião geral. Desta vez, ele não se senta lá embaixo, mas pede para colocarem uma cadeira ao meu lado. Ele se senta ali, com uma aura de 2,80 m. Pessoal, ele bate na mesa com um som nítido. A partir de hoje, eu sou a senhora chefe legítima. Nossa empresa é uma MCN séria. Não é um lugar de prazeres. Todas as apresentadoras, de agora em diante, o comprimento dos vestidos para transmissões ao vivo deve passar do joelho. É proibido flertar com funcionários do sexo masculino no corredor da empresa, especialmente com o chefe. Além disso, é proibido usar meias pretas no escritório do chefe, especialmente aquelas com letras abaixo, um mar de lamentos, especialmente aquelas apresentadoras da geração Z, com olhos correndo dos cantos da boca. Eu estava fazendo uma cara de enterro ao lado, resmungando baixinho. Querida, se não mostrarem, como elas vão virar celebridades da internet? Nós vivemos disso. Essa é a regra não escrita da indústria. Shen Roshui virou a cabeça bruscamente, me encarando. Aquela expressão era mais assassina do que ontem. Regras não escritas? Acho que é você quem está com a consciência pesada. Conte com talento, conte com roteiro, conte com improvisação. Que droga de roteiro, vocês que se virem para pensar. Apenas deem uma leve insinuada nos vídeos gravados em salas pequenas. Enfim, você não pode mais olhar para outras pernas compridas. Se olhar de novo, vai dormir no sofá hoje à noite. Eu digo e cumpro. Eu me calei instantaneamente, encolhendo o pescoço. Tudo bem, você manda. O chefe Fang veio nos visitar, rindo tanto que não conseguia se endireitar. Você está sofrendo e gostando ao mesmo tempo. Será difícil até para vadiar no trabalho no futuro. No fim de semana, levamos nossos pais para ver a casa nova que compramos. Desta vez, compramos de verdade, com jardim, com janelas do chão ao teto, como imaginávamos naquele apartamento alugado. No jardim, meu pai está segurando um regador, planejando onde plantar cebolinha, onde plantar alho. Minha mãe e minha tia estão naquela enorme cozinha americana, estudando receitas. Sogra, coloque mais gengibre nesta sopa. Isso mesmo. Roshui é uma boa menina. Olhando para as duas velhinhas, conversando e rindo, aquelas discussões acaloradas de antigamente, aquela barreira de 500 mil. Aqueles 3 anos de ódio, pareciam um sonho. Diante do amor, nada disso importa. Ao entardecer, o sol poente atravessa as janelas do chão ao teto, invadindo a sala de estar. Todos foram para o jardim se ocupar. Shen Roshui senta no meu colo, segurando um morango na mão. Aquele anel de prata brilha à luz do sol, parecendo menos escuro. Ela abre a boca e coloca o morango na minha boca. Chefe Fang, você está preso em minhas mãos nesta vida. Se arrepende? Ela me abraça pelo pescoço, com os olhos brilhando. Eu mastigo o morango, doce até enjoar. Abracei sua cintura com força e enterrei meu rosto em seu peito. Arrependimento? Que arrependimento? Arrependimento de não ter te conquistado antes. Ainda bem que tive sorte e peguei a onda certa, me tornando um porco voador. Se não, vou ter que começar a te bancar. Shen Roshui riu. Você não pegou o momento certo. Eu também sou seu, no pior dos casos eu te sustento. Só que o nosso caminho está sendo um pouco tortuoso, um pouco cruel, mas ainda bem que os caminhos se cruzam. Depois de dizer isso, ela baixou a cabeça em direção ao meu pescoço e sugou com força. Doeu tanto que eu me arrepiei. Caramba, você é um mosquito. Segurando o pescoço e tocando, com certeza ficou vermelho. Se você quer fazer uma marca de morango, faça uma marca de morango. Não me plante morangos, amanhã eu tenho uma reunião. Assim, onde fica a minha autoridade de chefe? Shen Roshui lambeu os lábios, sorrindo como uma gata ladra de corações. Isso não é problema meu, é o único logotipo em você, provando que você é minha propriedade privada. Algum problema, Sr. Fang? Eu olhei para aquele rosto tão perto, e no final só pude suspirar e resignadamente aproximar meu pescoço. Sem problemas, o que a patroa quiser está bom.
Plante mais um. Desse lado, para ficar simétrico.